participar da cúpula sobre o impacto da inteligência artificial e da agenda oficial com o primeiro-ministro Narendra Modi, na Índia, o presidente Lula segue para a Coreia do Sul, onde cumpre a agenda oficial voltada para o fortalecimento das relações econômicas e diplomáticas. O líder brasileiro vai se reunir com o presidente sul-coreano, o Lee Jae-myung, com quem deve lançar um plano de ação 2026-2029 e estabelecer uma parceria estratégica. Sobre a visita de Lula à Índia e à Coreia do Sul, nós conversamos com o Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais, nos faz companhia nessa noite de sábado. Professor, bem-vindo. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado a vocês pelo convite. Boa noite. Professor, a gente trouxe já algumas questões que envolvem volume de transações comerciais, a pretensão do governo brasileiro nesses acordos bilaterais que foram assinados com a Índia nesses últimos dias, a pretensão de quase dobrar ou praticamente dobrar essas relações comerciais em volumes, em valores financeiros, ultrapassando os 30 bilhões. O que o Brasil ganha mais com essa parceria e o que a Índia ganha mais com essa parceria? Olha, nesse caso, nós temos que olhar o tratado assinado hoje, o memorando de entendimento assinado hoje, né? Ele deixa muito claro que a Índia, de alguma forma, quer uma atitude complementar com o Brasil, né? A Índia tem, de alguma forma, até alguma tecnologia e capacidade de investimento. O Brasil tem as terras raras, né? De algum modo, o que está em jogo aí é uma interação de objetivos, né? A Índia precisa diversificar seus fornecedores, ela não quer ficar na mão da China, evidentemente, nem o Brasil quer isso, mas, de alguma forma, a Índia também precisa uma aproximação com outras formas de entrega desses minerais críticos. O Brasil está à disposição. O que é que o Brasil quer? Né? Investimento. O Brasil quer dinheiro. Né? O Brasil quer capacidade tecnológica que a Índia tenha maior que a nossa em vários setores e vai querer que essa capacidade se desenvolva aqui. Se você me disser que a intenção do Brasil é exatamente não repetir o erro tradicional de todos os países, né, que está resumido numa frase símbolo, né? Você vende borracha e compra pneu, né? Na prática seria mais ou menos você vende terras raras sem nenhum processamento e paga uma fortuna por ela processada, é que esse processamento aconteça aqui no Brasil. Para a Índia isso interessa, porque ela seria, na verdade, o investidor para comprar também algum controle nisso. Para a gente entender exatamente o que é que isso significou, a gente tem que ver que a frase talvez mais importante que o presidente Lula disse na Índia, uma frase fora do script, fora do que estava lendo, ele disse cooperação para que nunca mais o mundo enfrente uma guerra fria entre duas potências. O recado está dado. Né? É exatamente isso que a Índia também quer. Né? A Índia também necessita que o mundo não dependa exclusivamente da boa vontade, seja de Estados Unidos, seja de China. E é interessante trazer para o contexto de uma determinação de agora do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que esses acordos são firmados, professor, pegando o gancho no que o senhor estava falando. Tem essa questão da Índia, querer se livrar de uma dependência em relação à China, sobretudo em se tratando dos minerais de terras raras, dos minerais críticos, e do lado dos Estados Unidos, já que a gente está mencionando essas duas grandes potências mundiais, o presidente Donald Trump determinou, depois que houve a decisão da Suprema Corte americana de derrubar o tarifaço, determinou tarifas globais de 15%. Primeiro de 10%, depois passou para 15%. Então, quando a gente olha para esse contexto de dependência da Índia em relação à China, mas não só da Índia, do Brasil também, e dessas determinações em relação ao tarifaço do presidente Donald Trump, esses acordos se tornam ainda mais expressivos e importantes? Sem dúvida nenhuma. Quando nós olhamos para um quadro como esse, é a resposta exata, né, ao formato de governança global que os Estados Unidos propõem. Né? Ele propõe um formato de governança em que ele fica com a parte do leão.
em que todo o controle é dele, né? Então, de algum modo, o sentido que isso era enfrentado era com uma ativa globalização, com mercados abertos, né, sem tarifas, em que, de algum modo, todos os países se beneficiavam do comércio. Né? Durante o período da globalização aberta, forte, né, que vai de 95 até 2015, é preciso lembrar que o mundo tirou da pobreza 2 bilhões de pessoas. Né? Foi um mundo de distribuição de renda e não de concentração. Né? O discurso de Modi e de Lula enfrenta a tarifa de Trump exatamente com esse sentido, propondo um outro formato de multilateralismo, né? Um formato mais moderno, mais eficiente, um formato de colaboração, mas principalmente um formato de desenvolvimento. O presidente Lula foi enfático nisso. É preciso que acordos virem emprego e renda nos dois países. É exatamente isso. Né? Então, de alguma forma, a disputa com os Estados Unidos tem exatamente esse sentido, que, se a gente olhar com alguma calma, não é muito diferente do que a China também faz. Né? A China tem um potencial de trocas com o Brasil que é muito grande, mas que dá um poder à China muito forte também. Agora, professor, Lula segue para a Coreia do Sul. Me parece que essas discussões envolvendo terras raras, minerais críticos, também vão avançar por lá. Mas, para além disso, o que a gente pode esperar em termos de acordos entre os países? Olha, nós, quando falamos de Índia, nós falamos de vários pontos dos acordos e não falamos, por exemplo, do acordo sobre defesa. Né? O primeiro ponto dessa aproximação entre Brasil e Índia, que é de interesse muito forte nosso, é a participação numa concorrência em que a Índia vai comprar aviões cargueiros, aviões de transporte, é o nosso KC-390 da Embraer. Há uma possibilidade ainda de comprar 80 aviões. Né? Então, quando isso acontece, abre um espectro diferente no sentido de encontro para a defesa. É um pouco disso que vai acontecer na Coreia do Sul também. Tanto na Índia quanto na Coreia do Sul, nós levamos empresários brasileiros interessados em fazer negócio. Né? Mas interessados em fazer negócio dos dois lados. A Coreia do Sul, nós queremos oficialmente abrir o mercado de carne, tanto bovina como suína na Coreia do Sul, um mercado fechado. Então, já demos uns passos no mercado japonês. Vamos repetir isso no mercado da Coreia, mercado coreano. Sabe o que é que tem por trás disso tudo, Lívia? É o fato de que o Brasil percebe com muita clareza que o mundo vai crescer, que o século XXI é um século asiático, que o mundo vai crescer no lado da Ásia, né? Que vai ser muito forte esse crescimento, e o Brasil quer se aproximar dele. Né? A aproximação com Índia, com todos esses pontos, imagine você, por incrível que pareça, tem sido pouco destacado isso. Né? O Brasil pretende investimentos e aproximar com a Índia. Nós olhamos só para a indústria farmacêutica também, com a indústria de cosméticos, parece brincadeira uma coisa dessa, mas ele é de bilhões. Né? Então, quando nós olhamos para isso, e a indústria coreana, mesmo caso. Né? Então, nos aproximamos com uma série de outras alternativas de desenvolvimento. A Coreia oferece possibilidades infinitas do ponto de vista tecnológico. A Coreia talvez tenha mais tecnologia a oferecer do que a própria Índia. Ainda tem uma tecnologia digital. A Coreia tem uma tecnologia industrial em vários setores já digitalizada. Então, isso tudo nos interessa aproximar. O que vale é a frase, não é? O Brasil está procurando diversificar parceiros. Isso é o que interessa. Isso significa realmente aquilo que disseram os dois presidentes: emprego e renda. Nós estamos vendo esses avanços agora, olhando para o hoje, junto à Índia, junto agora, após essa visita à Índia, à Coreia do Sul. E nós tivemos um outro movimento também, professor, sobre o qual falamos na edição anterior, aqui do SBT News, no News Sábado, sobre agora o presidente da Câmara, Hugo Motta, querer acelerar a discussão do acordo entre Mercosul e União Europeia, diante dessa nova ofensiva do presidente Donald Trump, da imposição dessas tarifas globais de 15%.
Eu queria que o senhor trouxesse um pouco desse panorama para nós, agora desse processo caminhando no Congresso Nacional e o quanto isso pode até pressionar a um trâmite mais acelerado também no Parlamento Europeu, que judicializou, inclusive, o acordo. Esse ponto é essencial, né? O acordo Mercosul, a União Europeia, é uma espécie de mapa do caminho, é uma espécie de roteiro pelo qual se vai atingir outros pontos semelhantes, né? Mas sabe, Lívia, o ponto central é quem é o grande impulsionador desses acordos. Se o presidente Trump não tivesse feito as tarifas do jeito que fez, tivesse feito as pressões que fez, o tal do Dia da Libertação, provavelmente o acordo Mercosul-União Europeia continuaria na gaveta, né? Provavelmente essa visita do Modi de julho do ano passado e a visita do presidente Lula agora à Índia também não teria essa aceleração. O grande impulsionador dos acordos entre diferentes blocos econômicos é exatamente a atitude do presidente norte-americano. Esse ponto é essencial para nós entendermos qual é a nova concepção geopolítica e geoeconômica do mundo. Nós temos um outro lado a ser pesquisado. É isso que parece que chegou, né, ao parlamento brasileiro. O Hugo Mota, o presidente da Câmara, parece que percebeu a urgência do Brasil ter uma política externa mais ativa, uma política externa mais aberta, uma política externa, de alguma forma, muito mais preponderante em relação aos interesses internos. Esse ponto é excelente. Do mesmo jeito que, ao que parece, apesar de todos os freios, por uma parte que aí é política, é a parte da extrema-direita europeia que está usando o acordo para encostar Macron na parede, tem fins políticos isso. Mas parece, ao que tudo indica, também na Europa isso vai andar. Vale a pena a gente notar que um dos pontos da visita do presidente Lula a Modi foi acelerar um acordo de livre comércio entre Mercosul e Índia. Não é só Brasil e Índia. É um acordo entre Mercosul e Índia. Isso abre portas muito grandes para a América Latina. Vai servir de modelo também para a União Europeia. Quando a gente vive a história, a gente não tem dimensão, professor, exatamente daquilo que está se desenrolando, né? E quando a gente olha para a história, olha um pouco para o passado, mais distante, nem tão distante assim, pelo menos na minha visão, a gente sempre viveu eras de grandes potências se despontarem. Né? Sempre. E agora, com esse movimento que a gente está observando, desses acordos entre blocos se consolidando, no caso Mercosul e União Europeia, depois de mais de 25 anos, o acordo agora caminhando, o multilateralismo ganhando mais protagonismo, apesar da resistência do presidente Donald Trump em relação a muitos desses organismos multilaterais. Talvez, quando a gente olhar um pouco para o passado que nós estamos vivendo hoje, que é o nosso presente, talvez a gente esteja caminhando para uma era de não mais grandes potências, não mais grandes nações, mas grupos, talvez, que se sobressaem e que dão um tom dos movimentos comerciais e econômicos? Sem dúvida nenhuma, essa é a intenção, né? Essa intenção está exatamente no processo de reforma, até mesmo da ONU, no processo de reforma. Essa tua frase é tão precisa, porque, de outro modo, o primeiro-ministro do Canadá, Michael Carvey, falou exatamente isso, o mesmo sentido, as palavras foram mais contundentes, mas que você acaba de dizer, né? De que o mundo tem que acolher acordo entre potências médias. Potências médias no caso, Índia. Ainda tem um PIB de 4 trilhões. É semelhante ao PIB alemão, é semelhante ao PIB japonês, é quase o dobro do brasileiro, mais próximo. Entre esses países é que precisa surgir um outro formato de governança global.
Não pode ser um formato de governança global em que você só tem uma potência hegemônica e uma potência desafiante. Como ensinou desde os gregos, você fez bem de lembrar a história, quando você tem a famosa armadilha, né? Quando você tem de Tucídides, quando você tem uma potência hegemônica e uma potência desafiante, o final disso é guerra. É este o sentido da frase do presidente Lula, que o mundo não tenha mais que enfrentar potências de um contexto de guerra fria com duas potências dominando o mundo. É exatamente isso. Não é? Michael Carvey, o primeiro-ministro canadense, insistiu nesse ponto no Fórum de Davos. Foi a fala de maior repercussão. Foi a fala mais importante, porque, de fato, há uma espécie de ansiedade desses países e ditos médios, entre aspas, né? Índia, Alemanha, Brasil, Arábia Saudita, Indonésia, de participarem da mesa de decisão, que a mesa de decisão não fique só em dois. Porque quando ela fica só em dois, como ensinava o velho Tucídides, nós temos guerra pela frente e não comércio. O que nos interessa é comércio e não guerra. Agora, professor, falando nessa necessidade, talvez, de mudança na dinâmica desses organismos, me lembrei da própria cobrança que o presidente Lula faz há muitos anos em mandatos anteriores e reforçando agora nesse contexto mais direcionado, que é a necessidade da reforma do sistema de governança internacional. Uma cobrança para que haja mais representatividade para os países do sul global, justamente de olho nesses movimentos que a gente está trazendo aqui nessa conversa, né? É possível que isso aconteça nesse cenário diferente ou ainda é algo distante, porque ainda temos, apesar desses movimentos, potências, poucas, mas grandes potências que dominam tudo? Esse ponto é essencial, né? Como é que nós transformamos as palavras em fatos, né? Esse ponto é o mais difícil. A pretensão do governo brasileiro de uma reforma da ONU, especificamente da reforma do Conselho de Segurança Nacional, do Conselho de Segurança da ONU, é muito antiga no Brasil. Ela é desde os anos 70, desde o regime militar o Brasil fala disso, né? Não é novo, não, é uma pretensão muito antiga. Japão é idêntico. A Alemanha é idêntico. Pense bem, né? Os dois estão fora. Porque quando a gente fala de Conselho de Segurança da ONU, você tem que falar que ele tem 5 donos, né? São Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra e França. Não por acaso são os 5 que têm domínio de energia nuclear, de potência nuclear. Não por acaso. Então, eles não querem nenhum sócio novo no clube. Eles vão ter que ser pressionados a abrir o clube, né? A ONU está perdendo relevância, está perdendo espaço, exatamente porque está voltando um contexto em que o mundo ficou dividido entre Estados Unidos e China. Essa divisão está presente, Lívia, até mesmo na nova política de segurança, a nova estratégia de segurança do governo americano. Essa estratégia diz com todas as letras que aí o mundo ocidental pertence aos Estados Unidos. Isso quer dizer Europa e América. O secretário de Defesa americano chegou ao extremo de falar que agora nós vamos tomar conta do nosso quintal. E o episódio Venezuela e o próximo episódio Cuba é sinal disso. Deixando que a China tome conta da Ásia, como se fosse uma situação, uma divisão do mundo. Só não perguntaram aos divididos se eles querem ficar desse jeito, né? Esse é o ponto, né? E talvez haja uma dificuldade enorme nisso. Porém, acordos do tipo União Europeia, Mercosul, Brasil e Índia, atenção, a Índia está. O Brasil é o 9º acordo que a Índia fixa, nos mesmos termos. A Índia já fixou 8 acordos diferentes com a Austrália, até com a Argentina. Com vários países ainda já fixou esse acordo para escapar das garras, tanto chinesa quanto americana. Isso é um caminho. Os acordos de livre comércio, os acordos de aproximação, acordos sem amarras, como nós vimos aqui, é essencial para pensarmos esse tipo de mudança na governança do mundo, que é muito necessária, sem dúvida nenhuma. Isso, professor, enquanto se vive, se faz história. Muito obrigada pela participação do senhor nessa noite de sábado. Conversamos com Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais. Bom domingo e até a próxima, professor. Bom domingo para vocês também. Muito obrigado. Muito obrigada.